Após sair do quarto, o homem ajustou a gravata com calma e, voltando-se para seu assistente, deu uma nova ordem. Quero que conheça uma garota por mim. Uma daquela comitiva que está tentando me conquistar. Ela chamou minha atenção. Faça do jeito que eu quiser. Quem seria? Perguntou o assistente. A cena cortou para outro momento. No carro, a mãe de Mau Mau, ainda disfarçada de motorista, observava de longe uma jovem cercada por repórteres. Senhora Mankini, dizem que está noiva. Pode nos revelar quem é o sortudo? Perguntavam com insistência. A mulher entrou no carro rapidamente, sem cerimônias, sentou-se no colo de um homem. Com um sorriso provocante, disse: Li, você sumiu por um mês inteiro. Estava morrendo de saudades. Poderia ao menos ser discreta ao entrar no meu carro? Reclamou o homem, incomodado. Eu não me importo que saibam do nosso relacionamento, retrucou ela, carinhosa. Pois eu me importo, respondeu ele, firme. A assassina disfarçada, observando de longe, pensou com amargura, como motorista e espiã ao mesmo tempo, não tenho nem tempo de perguntar sobre meu filho. E ali estão eles, todos melosos num jantar luxuoso. Enquanto isso, um homem de cabelos verdes invadiu o local desesperado. Kenny, eu te amo tanto. Por que você não me aceita? Gritou, olhando diretamente para a mulher sentada à mesa. Apontando o dedo para o homem com quem ela estava, questionou, furioso. Quem é você? Como ousa interromper um momento entre mim e Kenny? O chefe do reino da noite é meu amigo. Exclamou, tentando se impor. O homem à mesa então perguntou, sem esconder o desprezo. Esse é o gigolô? A mulher faz uma pergunta. Você sabe quem é o meu namorado? Com um sorriso calmo, ela pegou sua taça de vinho, fechou os olhos e respondeu em tom suave. Você não é amigo do reino da noite? Então por que não reconhece o próprio líder do reino? Surpreso, ele olhou para o outro homem. Você é o líder do reino da noite? Desculpe. Eu estava brincando, recuou, embaraçado. Sem dar atenção às desculpas, o líder apenas disse. Tudo bem. Pode ir agora. De longe, a mulher disfarçada observava, pensativa, Joanilian, ele é bem conhecido por sua maldição. E simplesmente o deixou ir embora assim. O homem, após o outro sair, abriu os olhos lentamente, virou-se e ordenou com frieza. Vai e mate-o. A mulher o fitou, percebendo quanto ele podia ser cruel. Ele parece tão fraco, comentou outra mulher, dirigindo-se a Li. Por que confiar nele para uma tarefa dessas? Isso não é da sua conta, respondeu Li, secamente. Vamos, Li. O velho está ficando impaciente, disse seu assistente. Sem problemas. Tenho você comigo, respondeu ele. Irmão Li, você está ainda mais bonito agora, comentou um senhor que se aproximava. Está brincando, não é? Riu Li. Eles conversavam animadamente. A mulher, observando de longe, reconheceu o novo personagem e pensou, este homem é o rei das munições da Ásia. Um aliado a sussurrou. Rapaz, não olhe fixamente para ele, ou ele vai se interessar por você. Gostou de alguma coisa? Ele é gay, ela se perguntou, apreensiva. O rei das munições tossiu ao se aproximar e disse. Irmão Ian, finalmente você voltou. E esse rapaz aqui? Perguntou, encarando o motorista e coçando o queixo. Ele é o motorista de Li, respondeu o assistente. Interessante, o corpo dele é bem interessante mesmo, comentou o rei, com um sorriso. Droga, ele se apaixonou por mim, pensou a mulher, desconfortável. A conversa continuou, animada. É raro ver o rei das munições por aqui. Chamou, cuide bem dele esta noite, pediu Li. Irmão Li, essa viagem valeu a pena, disse o rei, satisfeito. A mulher, nervosa, gaguejou. Mestre, bem. Está tudo bem, disse Li. Deixe que Xiaomu acompanhe o rei das munições. Ela sabe lidar com isso. Xiaomu,
O que você gostaria de beber? Perguntou o rei. Bebidas, respondeu ela, direta. O que devo fazer agora? Revelar que sou mulher? De jeito nenhum. Mau Mau ainda está no reino da noite. Não posso me expor. Vamos brindar, disse ele. Mais um, completou ela, continuando a enchê-lo de bebida após bebida. Mais tarde, ao andar pelos corredores, ela esbarrou em uma mulher. A estranha, aproveitando sua embriaguez, a arrastou para o banheiro. Lá, trocou suas roupas com ela. A assassina, já mais desperta, pensou, finalmente ele está bêbado. Vestir roupas de mulher e sair agora seria perfeito. Enquanto isso, dois homens conversavam em outra sala. Tem certeza de que o rei das munições está aqui? Sim. Xiaomu foi levado por ele para o hotel. O outro, intrigado, respondeu. Como assim? Ele deveria estar no quarto do general do Reino da Noite. Por que veio para cá? Por quê? Pensava a mulher, já trocada e pronta para agir. Ao entrar no elevador, a mãe de Mau Mau, ainda disfarçada, mantinha os pensamentos em alerta. Não. Xuan Yuan Li não pode me ver assim. Mesmo usando roupas femininas, talvez ele não me reconheça, mas não posso lhe dar sequer a chance de suspeitar. Entretanto, para sua surpresa, Li entrou no mesmo elevador segundos depois. Ele a olhou fixamente, surpreso, e refletiu. Essa garota, será que conseguiu sair do quarto do rei das munições disfarçada de garçonete? Sem dizer uma palavra, ele ficou parado ao lado dela. Suando, a mulher sentia tensão crescente. Só um contato visual, ele não vai mesmo para o mesmo andar que eu. De repente, uma oscilação elétrica fez o elevador parar bruscamente. Alarmada, ela exclamou. Qual é o problema? Por que a energia caiu de repente? Mas antes que pudesse reagir melhor, um solavanco a desequilibrou, e ela caiu contra Li. Ele sorriu com malícia. Você está bem mais extrovertida hoje. Envergonhada, ela se afastou e encostou na parede, pedindo desculpas. Perdão, senhor. Eu não quis fazer isso. Li a pressionou contra a parede com as mãos. Irritada, ela protestou. Me deixe sair. As portas do elevador se abriram naquele instante, e ela saiu às pressas, sem olhar para trás. Li ficou observando sua silhueta desaparecer pelo corredor, pensativo. Uma técnica de Kung Fu como aquela raramente se vê, nem mesmo em todo o mundo de Linder. Quem, afinal, é essa mulher? Logo em seguida, um de seus homens se aproximou, explicando. Mestre, ouvimos sons estranhos no elevador. Por isso abrimos as portas imediatamente. Estou bem, respondeu ele, retomando a compostura. A cena então se desloca para o quartel-general do Reino da Noite. O rei das munições chamava alguém. Você realmente não quer ir comigo? Ele estendeu um pingente de jade e disse. Tudo bem. Se encontrar algum problema, vire-se para mim com isso. O assistente de Li então se voltou para a motorista disfarçada e disse. O rei das munições pediu para que você vá até a casa dele assim que retornar. Ela apenas assentiu, mas por dentro refletia, inquieta. Não faço ideia de onde levaram Mau Mau. Parece que terei que permanecer por aqui. Enquanto encarava o assistente, sentiu o suor escorrer pela testa. Em meio ao pátio, a namorada de Li surgiu gritando. Li! Você voltou? Ao olhar para o lado e ver a motorista entrando por uma porta, estranhou. Por que o motorista está morando aqui? A mãe de Mau Mau respondeu com calma, entrando no quarto. Fui ferida. O mestre disse que eu deveria ficar aqui para me recuperar. Ao trocar as bandagens, refletia sobre aquela mulher. Quem é ela, afinal? Minutos depois, a própria mulher entrou no quarto, pegando-a de surpresa. O que está fazendo aqui? O que você quer? Perguntou a motorista, desconfiada. Eu sou linda? Respondeu a mulher, ignorando a hostilidade. Mas, deixando a provocação de lado, a motorista disse. Senhora Eaton Mankin,
Você é a mulher do mestre. Como consegue fazer algo tão vil com alguém tão leal a Lu? A mulher se aproximou, dramática. Você realmente não sente nada por mim? Senhora, apenas diga o que deseja. Mesmo que fique pelada, não mudará nada, respondeu, seca. A mulher assumiu um tom sério. Tudo bem. Serei direta. Quero que você se afaste de Li. Paga o preço que for necessário. Ou, eu direi a todos que você me assediou. As empregadas testemunharão por mim. Pressionando-a contra a parede, o motorista diz: Você veio até o meu quarto sozinha. Todo mundo viu. O que você acha que Li pensaria disso? Que fui assediada ou seduzida por você? Ela não chegou a concluir sua frase, pois travou o olhar com a motorista e hesitou. A mãe de Mau Mau respondeu, firme: Por favor, não tente nenhum truque. A partir de agora, sua vida pode estar em risco. O olhar afiado da motorista assustou a mulher. Em silêncio, ela pensou: Que expressão! Como pode um simples motorista ter olhos tão aterradores? No pátio escuro da mansão, a mãe de Mau Mau, ainda disfarçada, manteve-se escondida atrás de uma árvore. Um arrepio percorreu sua espinha quando sentiu a atmosfera pesada, era a presença de assassinos. Várias silhuetas avançavam sob o manto da noite, ágeis e letais. Ela estreitou os olhos, analisando-os com atenção. Reconheceu os movimentos, o padrão de ação. Pensou: Esses são do mesmo grupo de antes, e novamente tem como alvo o Rei da Noite. Seu coração acelerou. Agora que Mau Mau está no Reino da Noite, para conquistar a confiança de Xun Yuan Liane, preciso me colocar contra esses homens. Sem hesitar, correu em direção à mansão. Ao se aproximar, gritou com urgência: Mestre, sou eu! De dentro da mansão, a voz de Li respondeu com calma: Entre. Assim que adentrou, ela foi direta. Mestre, gostaria de lhe informar uma coisa. Mas ele levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Sem dizer palavra, apontou para a janela. Lá fora, ocultos nas sombras, os assassinos se posicionavam. Xuan Yuan Li, realmente é alguém extraordinário. Pensou ela, surpresa com a percepção e o sangue frio dele. Olhando pela janela, seus olhos se arregalaram. Indignada, sussurrou: Por que não agiu primeiro? Li respondeu, sereno: Não é necessário. Não é necessário? Mas eles estão prestes a atacar. Refletiu ela, em silêncio. Foi então que o som de uma explosão ecoou, bum! O ataque começara. Os assassinos romperam pelas portas do salão com violência. Um deles, ao ver Li posicionado no andar superior, lançou uma corda de rapel para alcançá-lo. A motorista disfarçada analisou a situação e murmurou: Estão profissionalmente equipados, vai ser difícil contê-los. Mestre, o senhor precisa sair daqui imediatamente. Mas, para sua surpresa, do fundo do corredor surgiram várias criadas, todas armadas com metralhadoras. O olhar impassível de Xuan Yuan lhe explicava tudo. Não é à toa que ele consegue manter a calma em qualquer situação. Pensou ela, atônita. Li então olhou para ela e ordenou com firmeza: Xiaomu, você vai lidar com esses assassinos. Mostre-me do que é capaz. Com um olhar afiado, ela apenas assentiu. Pensou consigo mesma: Se for por Mau Mau, eu farei o que for preciso. Em seguida, lançou-se do alto com precisão. Caindo diretamente sobre dois inimigos, agarrou a cabeça de um e a lançou contra a do outro, derrubando-os imediatamente, deixando-os demais em choque. O combate se estendeu por 1 hora. Quando finalmente restava apenas um inimigo em pé, ela estava exausta, os lábios sujos de sangue. Sentiu uma dor aguda no ombro. O ferimento antigo da bala havia reaberto. O último assassino levantou um bastão, pronto para desferir um golpe fatal. Mas antes que ele conseguisse atingi-la, um disparo cortou o ar e atravessou sua cabeça. O homem caiu morto aos pés da assassina. Ela olhou ao redor, ofegante. Quem atirou?
Pensou que poderia ter sido alguma das criadas, mas, ao virar-se lentamente, percebeu a verdade. Não pode ser. Seus olhos se fixaram em Xuan Yuanli. Foi ele. Xuan Yuanli agiu por mim? Por quê? Surpresa e desacreditada, seu coração vacilou por um instante. Aquele homem, que sempre parecia frio e calculista, havia agido por ela. Na manhã seguinte aos acontecimentos violentos, Xuan Yuanli se encontrava no salão principal da mansão, com o semblante ainda carregado. De pé, ele exclamava com raiva contida. Assassinos arrogantes, como ousam invadir minha casa? Mas, ao se virar, seu tom suavizou. Seu olhar encontrou Xiaomu, e ele declarou com respeito. Ainda bem que Xiaomu é tão poderoso. Enquanto isso, Lai, em silêncio, observava a motorista com atenção. Em seus pensamentos, avaliava. Essa mulher, ela consegue atingir os pontos vitais dos inimigos com precisão cirúrgica. Tem a postura de uma assassina de primeira classe. Mas por que, então, está disfarçada de homem? Seu olhar permaneceu sobre ela por mais alguns segundos, desconfiado. Nesse momento, um homem loiro se aproximou e, lembrando-se de algo, virou-se para Lai. Ah, sim. Você queria verificar aquelas armas, não é? Confie em mim, aquela loja de armas é um osso duro de roer. Liu assentiu, mas manteve-se firme. Traga algumas pessoas com você, sugeriu. Não será necessário, respondeu o loiro, apontando diretamente para Xiaomu. Ele basta. Xiaomu engasgou de surpresa com a afirmação, sem esconder o espanto. O loiro soltou uma risada e, segurando Xiaomu pelo ombro, falou animado. Vamos, partimos agora. Chegando à loja de armas, o loiro já desceu do carro com os ânimos exaltados. Bateu forte a porta e gritou. Abram! Chamem o seu chefe! O velho comerciante surgiu logo depois, com as veias saltando na testa e um olhar de poucos amigos. Quem ousa causar confusão aqui? Está cortejando a morte? Bradou ele, furioso. Mas, ao reconhecer o loiro, sua expressão empalideceu. A voz saiu hesitante. É você? Sem perder tempo, o loiro ergueu uma caixa contendo armas que haviam sido usadas no ataque anterior à mansão e exigiu. Para quem você vendeu isso? O velho começou a suar e respondeu entre gaguejos. Bem, eu não posso dizer. Antes que completasse a frase, o loiro, em um movimento veloz, sacou a pistola e atirou na cabeça do homem que acompanhava o velho, deixando todos no local em choque, inclusive a própria Xiaomu. O velho tremeu, chocado, mas ainda tentou se defender. Xiu Jian, eu nunca criei problemas para você. Mas foi interrompido com frieza. Então deveria saber o que acontece com quem rivaliza com o reino da noite. Sem hesitar, o velho puxou sua própria pistola, apontou para a própria cabeça e disse com firmeza. Claro que sei. Antes que alguém pudesse impedi-lo, puxou o gatilho. Xiaomu e o loiro observaram, incrédulos, quando ele caiu morto diante deles. De volta ao carro, no caminho de volta à mansão, o clima era silencioso e denso. Xiaomu refletia. Que atmosfera tão pesada. Aquele homem preferiu se suicidar a revelar qualquer informação. Isso só mostra que... Mas seus pensamentos foram interrompidos quando o loiro perguntou. Xiaomu, o que acha disso tudo? Xiaomu endireitou-se no banco e respondeu, séria. Bem, não tenho certeza de todas as coisas, mas posso afirmar, o poder por trás disso é extremamente forte. O loiro assentiu, satisfeito com a resposta. Você é inteligente. Parece que nos metemos numa encrenca das grandes. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto completava. Faz anos que não enfrento desafios assim. Isso está se tornando bem interessante. Interessante. Ele está louco, pensava Xiaomu, sentindo a frustração crescer por dentro. Guerras entre reinos não têm nada a ver comigo. Eu só quero recuperar Mau Mau. Enquanto seus pensamentos se desenrolavam, o carro fez uma curva brusca, derrapando em um drift inesperado.
O impacto fez com que Xiaomu se desequilibrasse e caísse no colo do loiro ao seu lado. Surpresa, ela logo se recompôs, voltando ao assento rapidamente e murmurando um pedido de desculpas. Corando levemente, não pôde evitar um pensamento involuntário ao fitar o rosto dele por um instante, até que ele é, um pouco bonito. O loiro, observando-a de soslaio com um leve sorriso zombeteiro, soltou a pergunta. Xiaomu, você realmente é um homem? Ela gaguejou, visivelmente desconfortável, mas respondeu com firmeza exagerada. Claro que sou homem. Preciso tirar as calças para provar? Apontou para a própria roupa, tentando soar confiante, enquanto ele a olhava, pensativo. Em seu íntimo, o loiro refletia, com um leve franzir de sobrancelhas, e se for uma mulher? A chegada à mansão pôs fim à tensão do carro. Já no interior, o loiro apresentou seu relatório ali. Os assassinos continuam surgindo, todos extremamente habilidosos. Eles estão mirando a sua família? Enquanto os dois conversavam, Xiaomu tentava discretamente se afastar. Pensava consigo mesma, entediada. Esse tipo de coisa de novo. Não me interessa. Só quero encontrar Mau. Li, por sua vez, ouviu a pergunta e respondeu com um sorriso enigmático. A família? A contraparte não é nada simples. Enquanto os dois continuavam a conversa, Xiaomu já se virava para sair, mas o loiro continuou. É melhor você ficar atento. Ainda se lembra do caso de 8 anos atrás? Li ergueu os olhos e questionou. Está falando da família Muron? O loiro confirmou com um aceno. Sim. Ninguém jamais imaginou que a família Muron seria exterminada da noite para o dia. As palavras ecoaram na mente de Xiaomu, que parou abruptamente no meio do caminho, chocada com a revelação. Após ouvir aquela revelação, Xiaomu sentiu um baque no peito. Curioso, ouvir sobre minha própria família assim. Recordou-se, com o olhar marejado, do dia em que sua vida mudou para sempre. Quando tinha apenas 16 anos, quase todos os membros da família Muron haviam sido brutalmente exterminados. Por algum motivo que ela nunca soube explicar, escapou do massacre e conseguiu sobreviver. Desde então, abandonar o nome de nascimento, Muron Xiaoxiao, e passará a se chamar Mu Xiaoxiao. A dor das memórias antigas vinha à tona. Ela se lembrava claramente da traição que a marcará 6 anos atrás. Sua tia, irmã de sua mãe, havia sido uma das poucas a escapar do massacre, simplesmente porque estava ausente, ocupada com jogos de azar. Xiaomu jamais entendeu por que, anos depois, essa mesma tia havia colocado drogas em seu chá. O resultado daquilo era algo que ela se recusava a verbalizar, mesmo em seus pensamentos. Enquanto isso, o loiro continuava a conversar com Li sobre as conexões entre os ataques recentes e os eventos do passado. Li, com o semblante fechado, levou a mão ao queixo e comentou. Isso realmente merece uma investigação profunda. Escondida atrás de uma das colunas, Xiaomu cerrou os punhos com raiva. Então essas duas questões estão ligadas? Quer dizer que eu poderia ter descoberto o assassino de minha família há 8 anos? O pensamento lhe causava um nó na garganta, e ela rangia os dentes, sentindo o peso de uma década de dor e injustiça. De repente, a voz de Yan a tirou de seus devaneios. Xiaomu? Está tudo bem com você? Surpresa, ela tentou disfarçar. Ah, não é nada. Acho que só não dormi bem. Yan lançou-lhe um olhar de preocupação, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Liu interrompeu com firmeza. Yan, volte primeiro. Obedecendo prontamente, o loiro se retirou. Ao passar por Xiaomu, Li lhe dirigiu algumas palavras secas. Se não dormiu bem, vá descansar. Eu irei para a prisão subterrânea de Linderground. Ao ouvi-lo, algo se acendeu em sua mente. Prisão de Linderground. É lá que estão os assassinos do ataque da noite passada. Atrás deles deve haver um mentor, ou mesmo um mandante. Tomada por uma súbita urgência, ela deu um passo à frente e exclamou. Mestre, não estou cansada. Deixe-me acompanhá-lo. Quero servi-lo pessoalmente.
Li não respondeu de imediato, apenas assentiu de maneira contida e seguiu em frente. Caminharam por vários cômodos, corredores longos, um quarto de hóspede simples, uma cozinha modesta. A certa altura, Xiaomu pensou, estamos andando há tanto tempo. Será que chegamos? Mas então, para sua surpresa, Li apertou discretamente um botão oculto. Com um leve ruído mecânico, o chão se abriu, revelando uma passagem secreta que levava ao subterrâneo. Xiaomu ficou paralisada por um instante, os olhos arregalados de espanto. Meu Deus, um compartimento escondido? O reino da noite é muito mais poderoso do que os rumores deixam transparecer, pensou ela, enquanto desciam para os corredores ocultos do mundo que poucos sequer sabiam existir. Xiaomu caminhava com passos silenciosos pelos corredores sombrios do subterrâneo, observando atentamente cada detalhe ao seu redor. As paredes úmidas e frias, alinhadas por portas fechadas, davam ao lugar um ar claustrofóbico. A única fonte de ventilação vinha de pequenas aberturas no alto das paredes. Enquanto descia ainda mais, ouviu uma voz ecoar pela escuridão. Mestre, por aqui. Ela reconheceu o timbre e refletiu em silêncio, era a criada daquele dia. E os assassinos estão aqui. Virando-se para o lado de onde viera a voz, Xiaomu viu Li aproximando-se e colocando a mão na cintura, surpreso ao ver a empregada. Ele perguntou. Eles ainda não estão sóbrios? A criada respondeu prontamente. Não, mestre. Ainda permanecem em estado grave de coma. Lançando um olhar breve para Xiaomu, Li comentou com leve ironia. Foram bem espancados por você. Tentando justificar-se com naturalidade, Xiaomu respondeu. Bem, foram feridos na cabeça. É melhor que recebam logo algum fluido nutricional, para não morrerem de fome. Li a encarou com uma expressão curiosa. Você é bastante prestativa. Na sua opinião, qual o histórico desses assassinos? Xiaomu, soando discretamente, desviou o olhar e abaixou a cabeça. Já que nem o senhor sabe, como eu poderia saber? Não satisfeito com a resposta evasiva, Li se virou para a empregada e estendeu uma fotografia. Espere aqui até que despertem, ordenou. E quando abrirem os olhos, pergunte se conhecem esse garoto e sua mãe. Xiaomu conseguiu vislumbrar a foto de longe. Era Mau Mau. Seu coração acelerou ao perceber que Xuanyuan Li sempre desconfiara da ligação entre ela e o menino, por isso o estava escondendo com tanto zelo. Espero que ele esteja bem, pensou. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Xiaomu deitava-se inquieta. Sua mente não conseguia descansar. Será que Mau Mau está mesmo naquela prisão escura? Como ele tem sobrevivido todos esses dias? Levantou-se com decisão, vestiu-se rapidamente e saiu, esgueirando-se pelos corredores da mansão. É agora. Todos devem estar dormindo. Preciso encontrar a chave da prisão. Com cuidado, contornou o exterior da mansão e alcançou a janela do quarto de Li. Pulou com destreza, pousando silenciosamente. Vasculhou cada canto com o máximo de cautela, mas seus olhos logo se fixaram na mesa de cabeceira ao lado da cama. Claro! É o lugar mais provável. Antes de pegar a chave, porém, seu olhar pousou no rosto adormecido de Xuanyuan Li. Algo ali a perturbou. Havia uma estranha familiaridade. Ela se aproximou lentamente, inclinando-se para observar melhor. Eu não havia prestado atenção antes. Mas por que ele? Por que ele se parece com Mau Mau? Seu coração palpitava. A proximidade era perigosa, mas inevitável. Li, ainda dormindo, moveu-se de repente e a envolveu pela cintura com um braço firme, puxando-a para junto de si. Ela congelou, olhos arregalados, completamente surpresa. Meu Deus, está perto demais.